Considerado um dos livros mais importantes do mundo, em vários países, principalmente nos Estados Unidos, onde ele foi escrito, sempre aparecendo em listas dos melhores livros ou mais importantes livros ou livros a serem lidos antes de morrer. O Sol é para Todos é o livro sobre o qual nós falaremos hoje. Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos falar sobre um livro considerado um clássico que até hoje encanta e faz pensar todos os seus leitores, aqueles que cruzam o seu caminho. Já adianto para vocês que é realmente uma história bem forte, bem impactante, com um assunto daqueles bem necessários de serem falados e contado de uma maneira um pouco diferente, pelos olhos de uma criança, a partir da inocência de uma criança. Eu estou falando de O Sol é para Todos, da escritora americana Harper Lee. Esse livro, ele tem um certo tom autobiográfico e quando a gente conhece um pouco da história da autora, a gente percebe o quanto a história que ela criou está entrelaçada com a história dela mesma. A Harper Lee nasceu em 1926 no Alabama, lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o país ele era ainda mais racista do que ele continua sendo até hoje. A segregação racial ainda era bem forte, né, nas comunidades, principalmente nas cidades pequenas e de interior dos estados mais ao sul, aonde a Harper Lee nasceu. Assim como a personagem que ela vai criar aqui para a história, ela foi uma criança então que cresceu no meio de uma sociedade bastante preconceituosa, que se baseava muito nas crenças e costumes patriarcais, e ela conseguiu, de certa forma, imprimir tudo isso aqui no Sol é para Todos, utilizando então muito das experiências que ela teve enquanto criança. Assim como a personagem então da Jean Louise, mais conhecida como Scout aqui no livro, a Harper Lee também era filha de um advogado e ela acompanhou o julgamento de um homem negro, defendido pelo pai dela ainda na infância, assim como nós vamos ver aqui em O Sol é para Todos. Uma curiosidade ainda sobre a história da autora é que, apesar de todo o sucesso que O Sol é para Todos fez, ela nunca mais tinha escrito nada. Ela fez realmente um baita sucesso. Esse livro chegou a ganhar o prêmio Pulitzer de literatura. Ele ganhou uma adaptação para o cinema nos anos 60, que ganhou muitos Oscars, com um autor bem conhecido na época, o Gregory Peck. A gente até encontra na internet essa versão ainda para assistir. É um filme em preto e branco, mas foi realmente um filme muito bom, bem fiel aqui ao livro. E depois de todo esse sucesso, ela se tornou bem reclusa. Muito se especulava sobre a vida dela, mas ela realmente sempre gostou de levar uma vida simples, longe dos holofotes. E aí, para grande surpresa dos fãs, depois de 50 anos, se eu não me engano, do lançamento de O Sol é para Todos, em 2015, ela anunciou que ela estaria lançando a continuação desse livro. E assim nasceu então Go Set a Watchman, que foi traduzido mais ao pé da letra aqui pra gente, né? A tradução ficou Vá, coloque um vigia. E foi lançado em 2015. Um ano depois ela acabou falecendo, infelizmente, em um asilo para idosos lá na cidade natal dela. Eu pretendo falar sobre esse livro, né, sobre essa continuação, porque é realmente uma continuação de O Sol é para Todos. Pretendo falar ainda aqui no canal, então não vou entrar em mais detalhes sobre esse livro. Uma última curiosidade ainda sobre a vida da autora, também para vocês verem o quanto é intrincada a história que ela criou aqui com a história da vida dela, é que ela tinha um amigo de infância, miudinho, mirradinho, que costumava visitar a cidade dela durante as férias, durante o verão. E para quem já leu, já deve ter logo pensado, né, que ela se inspirou neste amigo para criar o personagem do Jill Harris, que é um menininho, então, que visita ali a cidade onde a história toda se passa e que vira amigo da protagonista do livro. E esse amigo era ninguém mais ninguém menos do que Truman Capote, o autor também americano. Eles continuaram a amizade na vida adulta,
o Truman Capote também se tornou um escritor famoso, e eles acabaram rompendo essa amizade de anos, segundo dizem aí algumas fontes, por conta de brigas que eles tiveram, depois que a autora acabou se tornando mais famosa do que ele, e ele meio que teria ficado enciumado do sucesso dela, infelizmente. Focando então na história de O Sol é para Todos, nós vamos conhecer aqui a Jean Louise Finch, mais conhecida como Scout, que é uma menininha muito esperta, muito moleca, muito questionadora e muito engraçada também, curiosa. Ela é filha do Atticus Finch, que é um advogado muito conhecido na cidadezinha de Maycomb, no Alabama. É uma cidade fictícia, mas dizem, né, baseada na cidade real, onde a autora cresceu. Ela vai narrando pra gente, então, na primeira parte aqui do livro, porque o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente foca bastante na vida da Scout, com este pai, então, com o irmão mais velho dela, o Jem, e a Calpurnia, que é meio que babá, empregada, trabalha ali na casa deles. O Jill Harris, que é amigo deles, é um menininho que vem da cidade ele sempre passa as férias de verão ali em Maycomb, e eles têm essa vida pacata, de certa forma, né, de cidadezinha do interior, início ali de 1930. E aí, o que que acontece? A Scout, por ser essa menina muito curiosa, ela é muito inteligente, ela já sabe ler, apesar de não ter começado ainda a ir para a escola aqui no início da história, porque o pai dela, né, o Atticus, ele é muito ligado a esses filhos, ele cobra muito a questão da educação, da responsabilidade, e ele é uma figura ali na cidade conhecido, né, por ser tipo aquele arauto da justiça, um cara muito justo, muito nobre, muito bom. Então, eles não têm mais a mãe, ele cria esses filhos na medida do possível ali entre a advocacia e a casa. Quem toma mais conta deles, na verdade, é a Calpurnia, essa espécie de empregada ali da família, que é uma mulher negra. E a gente vai conhecendo mais sobre o lugar que eles moram, os vizinhos, a rotina dessas crianças. Depois, quando a Scout começa a ir para a escola, a gente vê que ela não gosta muito da escola, porque tem as regras e tudo mais, ela não gosta muito, como eu disse, ela é bem moleca. E a gente vai, né, no início, aqui nessa primeira parte, descobrindo todo esse universo através dos olhos dessa criança, né? Tem toda a ingenuidade também dela, de não entender muito bem as convenções sociais. Por estar sempre com esse irmão, ela não se veste muito como as menininhas da época, cabelinho sempre penteado, vestidinho, né? E aí depois, mais pra frente, vai aparecer a tia deles, a Alexandra, que tá sempre cobrando do pai deles que ela precisa ser mais feminina, precisa se comportar melhor, e a Scout não entende isso, não gosta de nada disso. Então, tem todas essas questões que acabam sendo tratadas com uma certa leveza por serem vistas pelos olhos dessa criança, né? Só que aí o que que vai acontecer? A gente tá aqui nos Estados Unidos numa época onde o racismo, o preconceito, as diferenças sociais também, a questão do tratamento diferenciado para homens e mulheres, todas essas questões eram muito latentes na sociedade. Que a gente sabe que ainda são, mas eram ainda mais. Além de toda essa questão de vizinhos, escola e tal, ali, que a gente vê pelos olhos das crianças, também já no início do livro a gente percebe que tem algum mistério envolvendo um vizinho em particular, que as crianças chamam de Bull Radley. Tem uma casa ali na rua deles, onde todo mundo sabe que mora uma pessoa meio sinistra que nunca sai de casa, e uma das maiores aventuras das crianças é ficar tramando planos para ver se conseguem fazer esse vizinho misterioso sair, para eles verem como ele é, e enfim. Tem toda aí uma parte até meio de suspensezinho assim mesmo, mas bem aquela coisa de brincadeira de criança do interior, sabe? Que gosta de ficar brincando até tarde na rua e tal, tal, tal. Desde o início a gente percebe nos comentários de algumas pessoas ali da vizinhança que essa cidadezinha pacata, tranquila, né? Esses vizinhos super gente boa,
por alguns comentários, algumas atitudes, a gente já começa a perceber que tem algumas questões ali, enraizadas, né, dessa coisa bem estrutural mesmo, de como a mulher é vista, tanto nessas expectativas de como a scout deveria se comportar, etc. Mas o tema central da história, que é essa questão toda do racismo, vai aparecer a partir do momento em que um homem chamado Tom Robinson, é um homem negro, que vive ali mais para o interior da cidade, porque a gente depois vai perceber que as pessoas negras, elas vivem realmente bem segregadas, assim, né? A Scout começa a perceber entre alguns colegas da escola que tem aquelas famílias que são meio indesejadas nos meios sociais, aí tem mais para lá tem os negros, tem os pobres, tem os, sabe? Então, essa vizinhança super gente fina, na verdade, tem ali algumas questões. E aí, quando este homem negro ele é acusado de cometer um crime contra uma mulher branca, um abuso, quem é o responsável, então, para fazer a defesa desse homem é o pai das crianças, o Atticus Finch. Ele comenta, inclusive, que sabendo da história como ele sabe, ele não poderia mais nem olhar para os olhos das crianças, dos filhos dele, se ele não fizesse isso, de defender este homem, apesar de toda a cidade acabar ficando contra ele. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Né, os vizinhos julgarem ele, a ponto de chegar um momento onde ele não tem mais que proteger apenas o cliente dele, e sim a própria família dele e ele mesmo. Porque o pessoal fica realmente enraivecido com toda a situação, né? E, enfim, não quero dar muitos spoilers, mas a situação toda se desenrola a partir disso. Nós chegamos então na segunda parte do livro, a qual eu não vou ficar falando muito, mas só para vocês saberem, a segunda parte ela vai ser basicamente toda focada nesse julgamento que vai acontecer e em todas as consequências que vão acometer o Atticus e a família dele, né, a partir do momento que ele resolve defender o Tom Robinson. E é aí então que todo esse verniz que ficava ali por cima dessa vizinhança, né, dessa cidade, começa a craquelar e cair aos olhos da própria Scout. Ela começa a ver algumas incongruências, algumas inconsistências, né, entre o que ela aprende em casa com o pai dela, que é essa figura, como eu já disse, super justa e nobre, né, que ensina uma coisa para eles, e quando ela vai para a rua, para a escola, para a vizinhança, ela vê outra coisa, completamente oposta ao que as coisas que o pai dela ensina, né? Tem alguns momentos bem interessantes onde ela foge de casa com o irmão para ir assistir o julgamento e fica tipo, meu Deus, olha o fulano, ciclano, porque cidade pequena todo mundo se conhece, né? E ela presencia coisas que para uma criança tão pequena talvez nem deveria estar presenciando, né? O pai dela nem queria que ela tivesse lá, mas essa é a Scout, ela vai lá e assiste e acaba presenciando essas coisas, então ficando indignada. Tanto que o irmão dela, que é um pouco mais velho, fica mais indignado ainda, né? E aí tem sempre aquela volta para casa, aquela paciência toda do Atticus de botar ela no colo, explicar para ela como as coisas são, como o mundo é, como as pessoas são, e que a gente tem que sempre lutar por aquilo que a gente acredita. Eu acho que essa é a principal mensagem, assim, do livro, de apesar de todas as dificuldades, apesar de o mundo às vezes estar puxando para um outro lado, a gente tem que sempre seguir firme naquilo que a gente acredita, lutar pelo que a gente acredita, pelo que a gente defende, pelo bem, né? Pela igualdade, pelo que é certo. E é uma das histórias mais bonitas, mais emocionantes que eu já li. Para quem ficou curioso com a questão toda do mistério do vizinho ali, não se preocupe, porque não fica nenhuma ponta solta aqui na história. Isso vai se revelar algumas coisas também bem interessantes e surpreendentes até o fim da história. Como eu falei, tem muitas qualidades esse livro. Ele é um livro extremamente bem escrito. Tu não consegue parar de ler, porque tem sempre alguma coisa acontecendo.
Esse recurso que o autor usou de usar, né, de contar a história através dos olhos da Scout, dessa criança, deixa todas essas temáticas, né, um pouco mais leves, de certa forma. E a gente percebe o quanto no nosso coração a gente deveria, talvez, permanecer criança, porque talvez a gente odiasse menos, né? É aquela coisa, a gente é ensinado a odiar, ninguém nasce odiando, segregando as pessoas. Se a gente tivesse mais áticos para educar as nossas crianças como mais scouts, talvez o mundo seria um lugar melhor. Talvez esse livro tenha um lugarzinho especial no meu coração, porque apesar de não ser advogado, o meu pai foi uma pessoa que sempre me tratou, me criou muito como Áticos, nessa coisa de me botar no colo, me contar histórias e me tentar fazer entender que nem sempre aquilo que é o certo, né, que ele me ensinava a fazer, seria necessariamente o que eu ia presenciar lá fora, mas que nem por isso eu devia deixar de fazer o que era certo, de trilhar o caminho que ele me ensinava que era o certo, né. Como eu falei também, o livro dá umas boas pinceladas em questões de gênero também, né, mas realmente, assim, o mote principal é o tema, racial. Gostaria de dizer que não é um livro extremamente atual, mas ele continua sendo, sim, extremamente atual. Então, tanto por isso, ou por ser considerado um clássico ou não, por tratar então de todos esses temas, né, por ser extremamente bem escrito e por tratar de todos esses temas difíceis e pesados de uma maneira tão singela, de certa forma, eu acho que é por tudo isso que ele é considerado realmente um clássico, assim, atemporal, e eu realmente indico para todos os leitores, de todas as idades, desde adolescente, adulto, enfim. É com certeza um livro que não vai mais sair da sua cabeça. Ele não é um livro longo, ele tem pouco mais de 300 páginas. Como eu comentei, é super rápido de ler. Tem a adaptação, ele foi recentemente adaptado para quadrinhos também, ainda não li, pretendo ler, agora que eu tô me inteirando mais no mundo das HQs. E ele com certeza não vai mais sair da sua cabeça, senão ele todo, né, a história, pelo menos algumas frases marcantes, como quando a Scout diz que para ela só existe um tipo de gente, que é gente. Ou que a gente só consegue realmente entender as coisas quando a gente vê as coisas pelos olhos das outras pessoas. Então, com todas essas mensagens e essa indicação super especial, eu deixo vocês aqui hoje. Um grande beijo e até a próxima!